MSD Preview, informação até você. E essa eleição de 2024, em quais as regras, quantas regras a gente tem para esse jogo do poder? Desincompatibilização, filiação, desfiliação de partido. Bom, para falar sobre isso, eu trago aqui o cientista político, ele também é especialista em pesquisas, dono de um instituto, Tony Ueno. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. E aí, tudo bem? Que bom te receber aqui, Tony. Você que é o oráculo, né, das campanhas eleitorais, dos cenários, né, um cara que tem muita credibilidade, que é muito científico no que faz, né? E eu acho que, como a gente falou da última vez que te entrevistei aqui, passou um pouquinho aquela nuvem da polarização, das incertezas, das maluquices, né, de achar que pesquisa não funcionava, não dava certo, né? Lembrando que pesquisa é um método muito pragmático de olhar as coisas e analisar aquele cenário e uma projeção dele. Lembrando que os cenários também são mutáveis, né? E aí você tem uma capacidade, além, que eu sempre admirei muito, de vincular isso também à análise política, né? Que a análise política ela também requer uma certa inteligência subjetiva das coisas, né? Seja bem-vindo. O que esperar de 2024? Esse pleito que promete ser tão competitivo no Brasil todo, por ser histórico, marcante, e no Mato Grosso do Sul ainda mais. É um prazer imenso estar novamente aqui no MS em Dia, a gente falarmos sobre política, pesquisa. E chegou 2024, né? Chegou, estava longe, mas chegou. Passa muito rápido, né? Você vê que já este ano teremos eleições aqui no Mato Grosso do Sul em 79 municípios, né? Então vai ser um turbilhão de candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos, né? E eu sempre digo que aqueles que se prepararam vão sair na dianteira. E aqueles que não se prepararam ainda dá tempo ainda de fazer a pré-campanha. Inclusive a questão da pré-campanha já é permitido, né, a partir do dia 1º de janeiro. E quem pensa que pré-campanha não tem regra, pré-campanha também tem regra. Com certeza. E aí 2024 promete, porque você vê que as convenções já são em julho, né? Dia 6 de abril termina os prazos de filiações, troca de partido, fecha-se a janela partidária, aí vem as convenções e já é campanha, então é muito rápido. Muito rápido. E é interessante, assim, porque, por exemplo, você tem uma visão global, privilegiada também, né? Vou dar só um exemplo de Campo Grande, né? São 29 vereadores, a gente pode botar aí por baixo, contando com os suplentes, vai dar uma comunidade de mais umas 90 pessoas, né? O suplente que tem chance de assumir, vamos botar até os 50 ali, alguma coisa ali. Foram 700 candidatos na última eleição. Uma eleição que foi disputada na pandemia, então ficou aquela loucura, muita gente apostando só na internet e tudo mais. Mas também tem gente que nem passa na convenção. Então, assim, interessados em cargo público, você vai ter mais ou menos 1.000. Só 29 vão sorrir no final da eleição. E da majoritária também, a gente teve mais de 10 candidaturas na última eleição, e depois o vencedor, que foi uma reeleição do Marquinhos, né? O Adriano de vice, que depois acabou assumindo. Se for somar tudo com quem trabalha, você vai ter umas 4.000 pessoas, contando assessores, né, e candidatos, né, que já começam a se movimentar. Mas você tem uma população enorme de gente, principalmente dos descrentes, né? Que você vai, vamos botar aí, contando a abstenção da última eleição, passa aí de 60.000, 70.000 pessoas, da turma que não quer nem saber de eleição, que não vota, que bagunça bastante o processo. Olha, a democracia, ela proporciona isso, né? E a democracia é cara, né? A campanha política, ela não é barata. Ela requer investimento, estrutura, você vê que... Mas é o caminho que a gente tem. É, né? O caminho. É o melhor sistema que nós temos de governo do mundo, né? Você vê que a gente pegar alguns países aí que ainda... trabalha na ditadura, você vê que a dificuldade é muito grande. Então a questão da liberdade de você poder escolher um candidato, seu representante, isso é muito importante. Em Campo Grande são 29 vagas, poderia ser 31. Olha só. Poderia ser 31 com o número de habitantes que tem a capital, mas optaram para continuar nos 29. E você participou muito da mudança de 21 para 29, né? Isso, a PEC dos vereadores. Mas, por que eu citei isso? Porque nós temos alguns municípios que diminuíram o número de vereadores aqui no estado. Três Lagoas, por exemplo, diminuiu o número de vereadores.
votaram, colocaram na lei orgânica e diminuiu o número de vereadores. E temos algumas situações interessantes, por exemplo, Sidrolândia. Sidrolândia diminuiu o número da população pelo IBGE. Automaticamente vai ter que diminuir 2 vagas de vereadores. Eu morei lá em 2014, eram 13. Depois subiram para 15. E agora vai ter que voltar para 13. Que coisa. Eu não sei como é que vão fazer, se alguém vai provocar o TRE, enfim. É a democracia, é o que está na Constituição. E especificamente em Campo Grande, é onde o número de vereadores é maior e o número de candidatos a prefeito também, eu acredito que vai ser um número maior, né? Possivelmente um recorde, né? Sim, e aí com isso a participação ela é muito importante. Temos hoje vários partidos organizados aqui em Campo Grande, principalmente o PSDB, que hoje é o partido mais organizado, que tem o Beto Pereira como pré-candidato, e temos a prefeita de Campo Grande do PP, Tereza Cristina, uma ala da direita, apoiando na sua reeleição. Então vai ser uma eleição muito disputada para prefeito em Campo Grande e também para vereadores. Eu acredito que vai acontecer em alguns partidos que a diferença do candidato eleito para o não eleito não vai passar de 100 votos. E eu imagino também, pelos que nós estamos escolhendo e pelos números e os bons pré-candidatos que estão surgindo, dizendo que são pré-candidatos a prefeito, que a diferença de quem for para o segundo turno, a diferença vai ser muito pouca também. E já posso afirmar, com esses candidatos, se manter essas candidaturas, é uma eleição de 2 turnos em Campo Grande. E é legal a gente até relembrar que a história ela se repete, né? Isso também conta muito na forma de você olhar o futuro, que é o que o Instituto tenta analisar ali, né, com a projeção matemática de comportamento, né, do eleitor. Em 2012, a gente teve uma ida para o segundo turno muito disputada, que na última hora o Girotto achou que iria com folga e foi ali no susto contra o Bernal, mas aí as pesquisas apontavam que era muito difícil uma virada e realmente aquilo se consolidou. Em 2014... 2016. 16 para prefeito? Não, 2014 para governo. Para governo, o Delcídio já era ganhador no primeiro turno, segundo muita gente achava. As pesquisas falavam que não. Tinha gente que já tinha escolhido até secretário dele. Verdade. E aí vai o Reinaldo contra ele e tem a virada no segundo turno, porque a diferença não era tão grande, né, do tal dos 50%, né, tal, complicou muito mais. Bom, de lá para cá você tem aí em Campo Grande 2 eleições onde Marquinhos é apontado como o primeiro colocado na intenção de voto e depois ele vence. Você tem 2 eleições seguidas com comportamentos bem diferentes, uma eleição foi disputada na pandemia, mas a projeção foi bem clara, apesar de ter vários candidatos. E agora parece que está tudo muito em aberto, né? Você falou da questão da atual prefeita, o Beto Pereira, que representa um grupo vencedor aí dos últimos anos, né? Mas você tem também a possibilidade de uma disputa com a Rose, que já disputou, ficou em segundo lugar em 2016. Você tem o próprio André Puccinelli, que é cotado, e o PT, que tem a presidência da República, que voltou a renascer aqui em Campo Grande. Esses novos players, ou velhos players, né? Que eles vão ressurgindo, tende a embaralhar muito para ninguém passar com folga dos 20%? Eu acredito que quem fizer acima de 22% vai estar no segundo turno, em 2024 agora. Que número de votos é mais ou menos quantos? Hoje 20%, em torno de 600 mil votos, né? 20% de 600 mil votos, que aumentou o número de eleitores aqui na capital, né? Quantos são hoje em dia? Hoje passou de 600 mil, passou de 600, na última eleição era... Fora 540 mil. 540 mil. Aumentou bastante, então. Em torno de 60 mil eleitores. 60 mil eleitores. Então, em torno de 600 mil vai ter uma abstenção, com certeza. Eu acho que deve votar, pelo que vem acontecendo nos últimos anos, em torno de 500 mil eleitores. Então, 500 mil eleitores, quem fizer 20%, 22%, eu acredito, com os números que estamos levantando, estará no segundo turno. André Puccinelli está liderando as pesquisas em Campo Grande, nos levantamentos que fizemos o ano passado. Que não é uma barreira fácil, né, Tony? Não. Por exemplo, você pega ali 20% de 500 mil, significa passar a barreira dos 100 mil votos. Quer dizer, você tem que ter muito vereador para te ajudar na campanha e também ter uma performance muito consistente durante o processo de disputa eleitoral. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas
O André Pitinelli, ele tem uma rejeição que ainda... cristalizada, né? Que foi adquirida ao longo do tempo. Foi prefeito 2 vezes, deputado estadual, deputado federal, foi secretário de saúde. O André Pitinelli tem toda uma caminhada, né, como vencedor na política. Foi governador 2 vezes prefeito de Campo Grande. Aliás, um dos melhores prefeitos de Campo Grande. E isso vai ser colocado na mesa aí, na disputa eleitoral agora de 2024. Temos a Rose, que saiu do PSDB, foi para o União Brasil e foi bem votada para o governo. Independência, de certa forma, conta muito também nessa hora, né? Ela dá esse passo, essa autonomia, né? E ela não tem rejeição, né? A Rose não tem rejeição. Temos uma outra pré-candidatura que é do Lucas de Lima, locutor há mais de 30 anos em Campo Grande. Um pré-candidato também não tem rejeição. Foi bem votado na capital no passado. Foi bem votado na capital. Ano retrasado. Foi bem votado na capital e ele disputa bem. E todos estão mantendo as pré-candidaturas. E tem esse perigo, sempre dos deputados estaduais concorrerem bem na disputa para prefeito, né? Aí sem dizer que o capitão Contar, que se sair candidato, o Bolsonaro já disse que não vai apoiar, não vai apoiá-lo, né? Disse para ele sair candidato a vereador, não sei como é que vai ser isso. Não vai? Não, ele deu uma entrevista falando que, incentivando ele a sair candidato a vereador. Sim. E, então, mas não disse que não é candidato, né? Então, Rafael Tavares também, que está cogitando a sair candidato a prefeito, Coronel Davi, né? A deputada federal do PT, né? Também está mantendo a sua... O Coronel Davi tem uma boa participação em 2016, né? Foi bem nos debates, né? Precisaria recuperar aquele desempenho, né? E essa proximidade com o eleitor. Claro que o mundo mudou muito de lá para cá, né? Mas... Beto Pereira foi prefeito 2 vezes de Terenos, foi deputado estadual, 2 vezes deputado federal, sempre bem votado. Tem seu pai que foi senador, deputado federal, deputado estadual, vereador de Campo Grande. Então tem uma longa história. Ou seja, Campo Grande está sendo contemplado com bons candidatos. Isso é bom para a democracia. Isso é bom. E a prefeita, ela vem, desde quando o Marquinhos Trade renunciou, ela vem numa crescente. Ela não é segredo para ninguém que ela pegou uma bomba. Sim, ela pegou uma folha de pagamento inchada, obras paradas. O Marquinhos Trade apostou que se ele lançasse várias obras e iniciasse, fosse candidato a governo, a população do estado ia ver isso e ele seria eleito governador. Não deu certo. As obras pararam, os recursos federais não vieram. E ela conseguiu retomar a maioria dessas obras. Você vê que choveu agora no final do ano e Campo Grande está com os buracos todos tampados. Ela tem feito um bom trabalho na operação tapa-buracos em Campo Grande, luminárias, avenidas, parques, cidade do Natal. Reforma das escolas. Reforma das escolas. Saúde, né? Enfim, ela conseguiu fazer a máquina girar, trocou os secretários, né? Conseguiu enxugar a folha. Colocou o Campo Grande Dia. Campo Grande estava com o nome no cadinho. É interessante então, você citar isso. Ela consegue organizar e dizer, opa, peraí, eu tô num jogo então, aqui. Porque, em abril de 2022, se a gente fosse fazer um exercício de futurologia com relação a ela, era um nome que era uma incógnita. Não, mas hoje nós porque ela não conseguiria fazer a folha de pagamento. Sim. No mês de dezembro ela fez 3 folhas. Pagou novembro, dezembro e o 13º. Então não é para qualquer um. Ou seja, ela realmente... ela se credenciou com o tempo, né? Sim. Hoje você acha que, assim, é claro que quem está no poder tem muita chance de se reeleger ou de chegar no segundo turno. Ela tem a máquina administrativa, secretários, nomeados. 28 mil funcionários. Professores convocados, né? Conseguiu regularizar a situação do salário dos professores, dos enfermeiros. Então, realmente ela conseguiu algo que muitos imaginavam que ela não conseguiria dar conta, com o apoio da Tereza Cristina, toda a equipe do PP por trás ali, o esposo dela também, experiente, né, o Lídio Lopes, e ela se credenciou para as eleições de 2024. Se eu fosse para eu apostar hoje, eu apostaria que a prefeita de Campo Grande estaria no segundo turno. Eu também acho. Por causa da como ela chega no segundo turno é a questão de uma campanha. É difícil. Eu estou falando pelos números que nós temos encontrado nas ruas. Agora, assim, isso que você falou, assim, a projeção ela é sempre muito dinâmica, né? Se a gente for olhar 2016,
imaginava-se uma campanha mais parelha do que foi, apesar de ter sido uma campanha de 2 turnos, e a campanha deixa de ser parelha já na primeira semana com a história do Prioridade Zero. Ali a Rose dá uma estagnada, patina algumas semanas por conta disso, e o Marquinhos deslancha, né, que dá para ele uma vantagem confortável, né, e aí o PSDB no segundo turno não consegue se organizar muito bem na estratégia para poder anular aquele oponente que acabava, de certa forma, desafiando o establishment, que era do governo do Estado, né? E fala assim, o governo do Estado perdeu a eleição em Campo Grande, né? Depois eles nem lançam uma candidatura em 2020, Sim. Né? Fica só com a chapa de vereador e tudo mais. Hoje, estar no poder, no caso, o grupo da Adriane, que é um grupo novo, é um grupo de secretários, pessoas, né, tudo, de certa forma, tudo bem que melhorou, avançou muito nos últimos 2 anos, mas não tem como falar mais que, olha, isso é da época antiga, isso é de outra pessoa. É fazer ou fazer, é entregar ou entregar. Numa campanha, principalmente na chegada do processo eleitoral, conta muito os projetos. Você acha que isso ainda é o que pode balizar talvez uma mudança nas posições dessa largada? Projetos mais originais para Campo Grande, para o futuro de Campo Grande? Olha, a prefeita está ligada nisso, né? Lançou o hospital. Rota Bioceânica também? Lançou o hospital evangélico, ou aliás, o hospital municipal, né? Está em pleno trabalho para que seja realmente efetivado. Ela conseguiu lançar na área do turismo a questão do Inferninho, a revitalização, e muitos outros projetos para Campo Grande que estão em andamento e obras para serem terminadas. Que Campo Grande, por ser uma capital, ela tem várias obras que foram iniciadas, principalmente na administração do Marquinhos Trati, que estão em andamento. Essas obras dando continuidade já é algo muito importante para a nossa capital. Ainda mais se conseguir entregar agora ao longo desse ano. E sem falar aqui da Rota Bioceânica, que está em pleno desenvolvimento. Campo Grande saiu na frente, a prefeita esteve lá no Chile, percorreu a Rota Bioceânica e está antenada com tudo o que está acontecendo em Campo Grande. A saúde melhorou em Campo Grande, isso é comprovado nas pesquisas, né? Quando você pergunta para o eleitor se a saúde de Campo Grande é boa, ruim ou péssima, regular, ele diz, não, a saúde de Campo Grande não é boa. Mas aí quando você pergunta, mas a saúde do interior do estado é melhor ou pior do que Campo Grande? Não, a saúde de Campo Grande é melhor. Aí nós temos casos de pessoas que vêm do interior, tira a carteirinha de saúde em Campo Grande para fazer o tratamento aqui, e já foi comprovado através dos números, Campo Grande tem 1.600.000 carteirinhas do SUS, ou seja... Você tem que saber filtrar também o que é falado também nas pesquisas. Então, exatamente. Então o que acontece? O Estado utiliza da infraestrutura da saúde da capital para assim usufruir desses benefícios. Então o desafio é muito grande, né? Mas veja bem, Campo Grande, este ano o orçamento é 5 bilhões... 6 bilhões e 500 mil milhões, 6,3, mais de 6 bilhões de reais. Então é muito investimento. E o ano que vem será muito mais para o novo administrador ou a continuação da administração da Adriane. Então, ficar em torno aí de 7 bilhões de reais. Então, dinheiro não vai faltar para fazer investimento na saúde, educação, segurança, infraestrutura. Então, e Campo Grande caminha para continuar sendo uma capital moderna, com ruas largas, né, arborizada. Agora o parque, né, Pantanal, né, o aquário do Pantanal, aí, trazendo turistas do mundo inteiro, a revitalização do Parque dos Poderes. Tudo isso está transformando o Campo Grande numa capital onde todo mundo deseja morar aqui. Sim, quando o André foi prefeito pela última vez, o orçamento da prefeitura era pouco maior que 1 bilhão. Né? Quando o PSDB bateu na trave para chegar perto, né, de disputar a eleição, ficou em segundo lugar em 2016. 12, né? 16. Sim, né, com a Rosa. O orçamento era um pouco mais de 3 bilhões. Quer dizer, é uma diferença muito grande da realidade que é hoje. A cidade aumentou de população, aumentou de problemas, né? E até de dilemas do que envolve lidar com as várias camadas
que envolve a cidade. Alguns problemas desses pioraram muito, que é o transporte coletivo, que é a questão da própria mobilidade, que não é só o transporte coletivo, né, que é o trânsito. Questões que o próprio cidadão ele também tem que fazer a parte dele, né, e se colocar na situação para poder não delegar tudo para o poder público. Só o poder público não vai dar conta disso, muito disso vai ter que ser feito até por parcerias, tudo mais. Como alguém que conversa com as pessoas através do Instituto, que entende essas pessoas e mede esses comportamentos do sul-mato-grossense, do campograndense, a visão da gente sobre a sociedade, sobre a cidade que a gente mora e sobre o futuro mudou também muito nos últimos anos? Sim, veja bem, há 8 anos, 10 anos atrás nós tínhamos taxista, hoje não, tudo 80%, 90% é Uber. Verdade. Então a mobilidade urbana mudou em um todo, não somente em Campo Grande, mas em nível de Brasil. Hoje não está compensando para as empresas, para arrecadar através do bilhete, do passe, manter uma frota aí de mais de 300 ônibus, 400 ônibus que tem aqui em Campo Grande. Então o custo operacional é muito grande. Talvez o caminho seja abrir para a concorrência e ficar por regiões, né, as empresas, como já foi um dia. Né? Alguma coisa vai ter que ser feita, certo? Então veja bem, hoje a parceria público-privada ela é essencial em muitos setores. Campo Grande tem um problema. Com a parceria com a Água Guairoba, que é uma PPP, ela sufocou a capacidade de Campo Grande fazer parcerias com outras empresas, em outros setores. Então tem tudo isso. Então hoje Campo Grande paga um preço de lá atrás, atitudes de prefeitos anteriores. Vou dar um exemplo. O maior salário para professores do Brasil é Campo Grande. Quando abre um concurso aqui, vem gente do Brasil inteiro querendo ser professor em Campo Grande. Do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, vem prestar o concurso e o processo seletivo em Campo Grande. Por quê? Porque é um dos melhores salários do Brasil. Tem professores ganhando mais de R$10 mil por mês aqui em Campo Grande e no estado. Então isso fez com que o orçamento do município ficasse comprometido. Né? Hoje a educação leva uma das maiores partes do orçamento do município. Por um outro lado, nós temos uma boa educação. Hoje, tem uma ideia, Campo Grande é abaixo de 4% de analfabetos em nível de Brasil. Isso por quê? Porque lá atrás também se investiu na educação. Nós somos a 3ª capital do Brasil com a melhor qualidade de ensino. Estamos entre a 3ª capital do país, aonde o curso superior, onde a população tem o maior nível de pessoas formadas em curso superior ou cursando. Então, Campo Grande tem essas demandas que comprometeu-se o orçamento do município, mas também tem uma boa qualidade de vida. Quando você conversa, por exemplo, com um militar que está no Amazonas, Rio de Janeiro, para onde você quer ser transferido no Brasil? Eu quero ser transferido para Campo Grande. Por quê? Porque lá tem água, uma das melhores águas do mundo, a nossa energia aqui não cai, né? Tapa buraco funciona, o transporte coletivo que muitos criticam funciona, ruas e avenidas largas, né? Então tem toda uma infraestrutura. Hoje a Prefeitura de Campo Grande mantém mais de 100, se não me engano, 110, 115 mil alunos. Então a demanda de infraestrutura de recursos é muito grande. Agora, cabe o gestor também selecionar, estudar e ver questão de prioridade. A geração de emprego, por exemplo. Campo Grande está entre as capitais do Brasil, que praticamente emprego zero aqui. Está abaixo de 7%, 6%. E quando chega a 4%, aquelas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão se aposentando, ou seja, como se fosse uma reserva, né? Um emprego consolidado. Hoje, se você vai nas grandes redes de supermercados aqui em Campo Grande, no Compre, Forte Atacadista, Açaí, Mercado Pires... Um plano de carreira, né? E eles todos estão lá com a placa, precisamos de funcionário. Então, nós não podemos negar que realmente Campo Grande, muitos criticam a administração, mas por outro lado, quando você começa a fazer o desenho, Campo Grande está bem administrado em relação a muitas prefeituras do interior e em relação a muitas capitais do nosso país. Isso é legal você falar, que envolve o cruzamento de dados, né? De informações, que é o que o Instituto de Pesquisa sempre faz, e a análise política também. Você não pode olhar tudo só por um viés.
que eu queria te perguntar agora é com relação àquela pesquisa super interessante que tem dos nomes dos vereáveis. Vamos botar assim. Tem muita gente que aparece tudo empatado, 1.8, 1.6, 1.7, 1.5, que no fundo, ali diz quem deveria, pela condição que tem de notoriedade, sair ou ser cogitado pelos partidos. Não quer dizer que a pessoa ali já tem como intenção de voto, né? Quer dizer que o nome dessa pessoa é lembrado ou não lembrado. Muitas vezes também é lembrado por situações até controversas, né? Mas ali, geralmente, como fala, acerta muito, inclusive dos novos nomes da política. A gente sabe que a Câmara, de tempo em tempo, ainda mais, no interior muito mais ainda, troca-se 70% da casa, 60%, 50%. E essa pesquisa é sempre muito assertiva quando é feita pelo Instituto Ranking. Aqui em Campo Grande, como são 29 vagas, a quantidade de renovação sempre foi em torno de 13 a 16, 17 vereadores. Então, em torno de 50% é a renovação aqui na capital. É quase que algo orgânico. Por que é isso? Vamos dar um exemplo. A eleição para vereadores é diferente da eleição para executivo, que é o voto direto, né? Os dois mais votados vão para o segundo turno. Quem tiver mais um voto a mais ganhou a eleição. Já para vereador é diferente, que é o voto de legenda. O voto de legenda foi inventado na Europa, na Inglaterra e na França, porque na época, quem se elegia, quem era representante do povo, era só os barões, né? Os barões, né? O filho do rei, o ex-feudal, o grande proprietário, né? O latifúndio. Então foi inventado o voto de legenda para que a sociedade tenha representante de todos os segmentos. Então você vai na Câmara de Campo Grande, você tem médico, professores, líder comunitário, empresários, enfim, representantes de vários segmentos da sociedade, advogados. E com isso a eleição para vereador através da legenda. E a legenda é o número de votos válidos dividido por o número de vagas. É o que o pessoal fala, o coeficiente, né? É o coeficiente. É o número de votos válidos dividido pelo número de vagas. Que eu calculo que deva ficar em torno de 17, 18 mil agora em 2024. Então, cada partido, quando você inteira 18 mil, automaticamente você faz um vereador. Nunca um candidato a vereador de Campo Grande passou desse coeficiente. Olha, se eleger sozinho, teve uma situação aqui em Campo Grande, se eu não me engano, foi em 1988, Jordano Neto. Esse cara, ele fez legenda, né? Ele fez legenda sozinho, já falecido, fez legenda sozinho para vereador de Campo Grande. Foi muito bem votado, era do PTB na época. Então, assim, o voto é de legenda. Por isso que acaba sendo a renovação muito grande. Vou dar um exemplo. Já falei para vários colegas vereadores, muito indo para partido grande. Fica inchado, um vai ter que fazer legenda para o outro. Alguém vai ficar de fora. Não tem como eleger todo mundo quando você tem dentro de um partido 8, 10, 12 vereadores. Vai reeleger a metade, um vai fazer legenda para o outro. Então, o que vai acontecer? Vai renovar a Câmara Municipal de Campo Grande. Eu creio que deva renovar aí em torno de 13 vereadores, 14, por aí vai ser a renovação em Campo Grande. O PSD do Marquinhos na última eleição foi mais ou menos isso, uma chapa pesadíssima, né, que ficou com vários suplentes aí. Então, o que acontece? Escolha um bom partido, fazer conta. Quem está lá? Quantos votos esse pré-candidato, esse vereador tem capacidade de ter? Então, é esse o meu maior trabalho. O pessoal fala, o Tony Wendel divulga as pesquisas, tal, mas o trabalho que eu mais gosto de fazer é o planejamento político. Você pega o candidato, o jeito que ele se veste, do jeito que ele fala, como ele se comunica, o seu segmento, seus apoiadores, e aí nós fazemos, eu chamo de receita do bolo. E você vai fatiando esse bolo, essa pizza, e você vai experimentando na pré-campanha, na campanha. Que ele entender o andamento dele nas fases, né? As coisas que vão dando certo, você amplia. As que não vão dando resultado, você recua e vai melhorando. E com isso, acaba-se atingindo o objetivo. Nas últimas eleições, é uma vantagem competitiva muito grande quem tem isso, né? Nas últimas eleições, nós conseguimos acertar
Aqui dos deputados estaduais, 21 dos 24, 6 dos 8. Então nós fizemos muito projeto político para vereadores, para deputado estadual, federal, senado, até candidatos a prefeito, e com isso ele vai se desenvolvendo, vai colocando em prática e acaba atingindo o seu objetivo. Então uma renovação em Campo Grande, muitas vezes o candidato, foi aquilo que você disse, aparece lá no topo, mas fulano não foi eleito, né? Por quê? Por causa do voto de legenda. E o voto de legenda agora, antigamente não, mas hoje mesmo você não atingindo o quociente, se você fizer 80% e tiver acima de 10% dos votos dentro daquela legenda, se ele for a maior sobra, faz mais um vereador. Então isso tem toda essa matemática. E muitas vezes você pega um candidato, já aconteceu isso em Campo Grande, ter 8, 10 mil votos, e não ser eleito porque o partido não atingiu o quociente ou o mínimo necessário, que são 80%. O que é terrível, né? Porque assim, deve ser uma frustração muito grande, porque tipo assim, conseguiu ter todo aquele calor da vitória naquela organização, mas isso não foi consolidado. Agora assim, falando de surpresas da política, e que às vezes nem são tão surpresas para quem faz esse planejamento político ou analisa por meio do instituto, do pragmatismo todo, no interior tem muito disso, né? Porque o interior parece que é mais incerta a vitória na eleição. Olha, no interior... Porque a última semana é mais decisiva, parece. A gente até brinca, no interior a disputa é de foice no escuro. E foice cega, né? Se cega. Então, por exemplo, no interior, a infraestrutura é menor, aí você tem a deficiência, pessoal para fazer o marketing, né? Para fazer a divulgação nas redes sociais. E tem muito de você ganhar o voto durante a campanha e perder ao longo da campanha e ter que recuperar? Uma notícia negativa faz você perder milhares de votos. Né? Tem esses movimentos. Né? Eu vou dar um exemplo lá em Jardim. Houve uma situação lá que brigaram dentro de uma igreja, uma briga generalizada. O candidato acabou perdendo a eleição. Tem aquela história também de filho que é não reconhecido, que aparece. Essa questão de família hoje, a parte pesa sexual... Muito, né? Não, já não pesa muito. Não pesa muito. A população hoje já aceita com mais naturalidade, claro. Se a pessoa, aí depende do segmento que é a pessoa. Por exemplo, uma pessoa evangélica apareceu com filho, ninguém vai aceitar. Então tem toda a situação. Campo Grande, dado importante, mais de 32% da população se diz evangélica, né, praticante ou não praticante, mas se considera evangélico. Então aqui os candidatos... Né? Bastante. É um dos maiores números do Brasil, se eu não me engano só perde para o Rio de Janeiro e lá em Rondônia, né? Então é um número de evangélicos elevado. Então a participação dos evangélicos decide uma eleição. Então tem toda essa questão de segmentos, você produzir material para segmentos, ações e um projeto político para segmentos. Muitas vezes fala, poxa, mas fulano não era citado. Quando abre as urnas tem um monte de votos. Por quê? Porque aquele segmento votou em peso com aquele candidato. Que é um trabalho que nem tudo aparece para todo mundo, né? Na grande massa. Sim, agora sim. Não, mas a maioria 80% do que a gente levanta em pesquisa, nós não divulgamos. Nós divulgamos os números quantitativos. A qualitativa, a maioria nós não divulgamos. Geralmente são pesquisas são internas. Que não dá para ignorar, né? É um dado fundamental. Né? Sim. Por exemplo. Agora, o Instituto Ranking, ele tem uma infiltração em todas as cidades do Mato Grosso do Sul, né? Uma presença muito forte nas maiores cidades, inclusive também fora daqui, né? No Paraná também, vocês têm uma atuação muito proeminente. Qual que é a cidade do Mato Grosso do Sul mais complicada de se analisar cenário eleitoral? Sem dúvida, Fronteira. Fronteira? Eu ia perguntar se é Dourados. Não, Fronteira. Dourados, tudo bem, tem a dificuldade. Inclusive, nós não acertamos em Dourados na última eleição. Nenhum instituto acertou Dourado. A cidade do sábado para domingo mudou e elegeu o Alan Guedes, que hoje é o atual prefeito da cidade. Mas a maior dificuldade é nos municípios de Fronteira. Nós já tivemos que... em Fronteira, as pessoas, nossos entrevistadores estavam trabalhando e chegar pessoas armadas e dizer, olha, vocês têm que parar de fazer entrevista. Você tem toda a razão, vamos embora. Aí a gente acaba terminando de fazer a pesquisa por telefone, que o resultado acaba dando o mesmo, mas já tivemos dificuldades. É mais difícil de trabalhar. Sim. Ainda
Tem essa situação no Mato Grosso do Sul? Tem. O município de fronteira ainda é complicado. Mas temos municípios aqui, a maioria, né, são municípios muito bons de se fazer pesquisa. O povo do Mato Grosso do Sul gosta de responder para as pesquisas. Fizemos em 2023 pesquisas em 70 municípios aqui do Mato Grosso do Sul. Fizemos em Clevelândia, no Paraná, fizemos um município no interior de São Paulo e outro no interior do Mato Grosso, totalizando aí 72 municípios. Aí fizemos pesquisa de avaliação de governo, fizemos pesquisa nacional da avaliação do presidente da República. Foi um ano muito produtivo. Pra você ter uma ideia, o nosso carro locado aqui, né, para andar no Mato Grosso, nós andamos mais de 26 mil quilômetros dentro do estado do Mato Grosso. Rodou bastante. Andamos bastante. Bom, e você teve também um outro desafio na tua vida, que foi o restaurante, né? Que é uma coisa assim que todo mundo fala que tocar restaurante não é fácil. Mas ali também com alguém que tem um olhar sobre as pessoas, do funcionamento e tudo mais, ajuda um pouco, né, também. Você faz pesquisa até no restaurante? Não só em restaurante, a gente faz pesquisa em todos os segmentos. Por exemplo, supermercados aqui em Campo Grande, rede de supermercados, já tem muitas pesquisas, principalmente para achar pontos ideais. Não, porque eu escolhi o ponto ruim também. Não, aí você, vou dar um exemplo de Campo Grande, o shopping Bosque dos Ipês. Faltou pesquisa. Aliás, na época foram feitas a pesquisa, faltou a decisão certa. Foram colocadas 4 opções e o grupo achou por bem construir lá na saída de Cuiabá. Deu no que deu. Então, quando você faz pesquisa, escuta a equipe que elaborou todo o levantamento, você erra menos. Você pode até errar, aí você erra menos. Tem auxílio de computador também na questão dos cálculos? Eu criei um programa junto com a equipe lá de São Paulo, e esse programa me ajuda muito, né? Hoje, por exemplo, eu estou com uma pesquisa em Costa Rica, estou com uma pesquisa no Paraná, qualquer lugar do Brasil. Dentro de 30 minutos depois eu tenho o resultado para o cliente. Então isso facilita muito, né? Ele gera em PDF, a gente transforma, joga no sistema, ele tabula e faz todos os cruzamentos. Então isso ajuda muito. Mas, fora isso, tem o olhar do cientista político, né? Que os candidatos estão dando de entrevista, qual o segmento que mais está crescendo. O andamento deles, né? Aí tem a questão dos escândalos, então tem também a nossa visão em relação àquele momento e a projeções, por exemplo, na corrida eleitoral, os próximos 10 dias, nas vésperas da eleição, tivemos aquele caso aqui do presidente Bolsonaro fazer a declaração ao contar. Naquela quinta-feira, né? Na quinta-feira, na sexta-feira nós fomos para a rua. Na sexta-feira não deu impacto, mas no sábado de manhã já tinha mudado completamente. Mas não, que na época era o pessoal se comentava, que o maior prejudicado seria o Eduardo Rida, e não foi. Porque, na Mas verdade, alguém seria muito prejudicado, né? A população queria voltar centro-direita, quem perdeu mais votos foi o pessoal da centro-esquerda. No caso, quem perdeu mais votos na época foi o André Pitinelli, o Marquinhos, a Rose. E acabou beneficiando... E que também ficaram paralisados depois daquela quinta-feira, né? Sexta-feira ninguém fez movimentação nenhuma, no sábado também. A campanha, ela termina assim, se não me engano, foi na quinta-feira. Na sexta-feira, todo mundo só cumprimentando as pessoas e não pode mais fazer a campanha na rua, né? Mas nas ruas, no sábado, na véspera da eleição... Fizeram nas redes sociais, né? Fizeram na rede social e também tinha muita passeata, muita coisa ali, né? Agora, em 2016... A última eleição normal, que a gente tem uma lembrança de disputa para a prefeitura aqui em Campo Grande, e até no interior também, venceu figuras com quilometragem alta, né? Você falou do Instituto, do carro do Instituto aí, tal. O Marquinhos foi a mais lugares e andou em mais lugares presencialmente, teve mais reuniões, do que a concorrente dele e do que o Bernal também, que era o atual prefeito daquela época. Em 2020 isso não era tão possível, tinha a questão da pandemia, né? A gente sabe que Campo Grande, ela tem as suas regiões, suas peculiaridades das regiões. É complicado não ir num lugar e esperar voto daquele lugar. Você acha que essa eleição vai ser de novo uma eleição de quilometragem alta ou a internet vai compensar isso de alguma forma? Vai ter um meio termo, né? A internet chegou para ficar nas eleições. Então, todo mundo carregando o celular o tempo todo, né? Hoje, por exemplo, como é que você vai fazer a eleição dentro, vou dar um exemplo aqui, dentro do Dama? Você não entra lá dentro para fazer, a não ser que você tenha alguns amigos, mas você não vai fazer reuniões lá dentro.
É um condomínio. Sim. E outros condomínios. Pode até fazer, mas não alcança. Né? Não alcança todo mundo. Então você entra através da internet, o meio de comunicação. Por isso que os partidos que têm o maior tempo de televisão, rádio e televisão, Campo Grande é contemplado por várias redes de televisão, várias emissoras de rádio, então ter tempo de televisão pesa bastante. Pesa bastante. E vai ser uma eleição, claro que você tem que andar muito, você tem que fazer várias micro reuniões, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma boa equipe de marketing para fazer as redes sociais e fazer também os meios de comunicação tradicionais. E acertar naquilo que a população quer ouvir. Aí onde entra o planejamento também. O planejamento. Já aconteceu de nós fazermos um planejamento, isso aqui vai ser legal, a gente colocar em prática e dá tudo errado. E situações que a gente imaginava que era coisa simples, que não ia dar um bom resultado, e conseguimos chegar num objetivo muito maior. Vou dar um exemplo de 2016. Eu participei de uma equipe que nós criamos o Conversa com a Nossa Gente, que foi, no caso, o Marquinhos Trade. Foram feitas mais de 580 micro reuniões em Campo Grande. E o Marquinhos Trade, na época, lançou o maior número de candidatos a vereadores. Ele tinha mais propostas também, né? Então, com isso, a população ficou mais informada e comprou a ideia dele. É duro quando você quer vender um produto e ninguém queira comprar. Né? Falar aquilo que a população não quer ouvir. E como é que você descobre isso? Pesquisa. Muita pesquisa qualitativa e pessoas que têm uma visão da realidade em Campo Grande. O Instituto Rank vem trabalhando em Campo Grande desde 2012, né? Fazendo pesquisa. Era um outro nome, trocou-se de nome, mas desde 2012 a gente faz pesquisas em Campo Grande para vereador, para prefeito e também no interior do estado. Então o conhecimento que nós temos da nossa equipe é muito grande. Então isso é importante na hora das pessoas tomarem a decisão e pedir as nossas opiniões. Você falou da questão da cidade, ela está bem posicionada hoje com relação aos seus dilemas, né? Mas a gente entende também que o eleitor... O que está bom tem que melhorar. Isso que eu ia falar. Tem que melhorar. O eleitor, a gente se acostumou muito como sociedade a ter esse comportamento mais reativo, né? Às vezes, em vez de dar uma sugestão ou até citar o problema de uma maneira mais calma, é sempre aquela reclamação mais aguda, mais direta, né? Por algo que às vezes até está para ser resolvido. Dentre as queixas do campograndense, quais que são as apontadas nos institutos, ou que pelo menos os pré-candidatos já começam a reverberar e falar, você acha que pode pesar? Porque sempre tem aquela coisa assim, vai ter as bandeiras, né, que é saúde, educação, segurança, assistência social e lazer, né, alguma coisa assim. Disso, você acha que vai ser o carro-chefe dessa eleição? Lembrando que uma das coisas que tem piorado é a questão do morador de rua, né? Aumentou bastante. Sim. Né, tal. A capital das oportunidades também é uma capital de fluxo de muita gente que vem de fora para cá e às vezes acaba, se não vier com capacitação, não tem como ter um emprego legal, né? Os problemas de uma capital com quase 1 milhão de habitantes são enormes, são grandes, né? E a população quer sempre a melhora. Nós temos situações... Melhor para o cantinho dela, né? É claro. Para o seu bairro, para a sua rua. Todo mundo quer puxar a sardinha para o seu prato, né? Quer essa melhoria. E tem que ser assim. A democracia proporciona isso, o capitalismo proporciona isso, né? Não fica estagnado, né? Tem umas situações em Campo Grande que tem que ser levado mais em consideração e com um olhar mais profundo. Por exemplo, a questão da habitação, né? Então tem várias formas de você resolver o problema da habitação. Mas quando eu falo habitação, não é só problema da administração municipal. Lembrando que o governo do estado tem uma participação muito grande, né? Sim. Principalmente na época do André Pitinelli, quando era governo do estado, ele investiu muito em habitação. O Marum é uma referência nacional. Construiu uma das favelas, 40 mil unidades habitacionais, né? Então, tem várias formas de você proporcionar a habitação para a população. Vai ser um terreno popular, vai ser uma casa popular, um kit de material para o próprio morador construir. Pode-se criar cooperativas, pode-se credenciar emendas, né, com o governo federal. Então, aí demanda toda uma articulação, participação dos senadores, deputado estadual, federal, vereadores, né, e é claro, o prefeito ou a prefeita. A gente teve recentemente essa questão da favela do Mandela,
comunidade do Mandela, onde o poder público já tinha engatilhado a solução para boa parte daqueles moradores. Claro que o incêndio torna todo o processo mais dramático. Uma catástrofe, né? Infelizmente, foi algo... Mas já mostra como que o poder público está antenado nisso, né? Que é um tema que vai pesar muito nesse ano. O transporte coletivo vai ter que ser melhor estudado em Campo Grande. Nós temos a área do turismo, que é um canhão inexplorado, tanto pela Prefeitura de Campo Grande. Mas nós fizemos isso. Mas tem muita coisa que pode ser ampliada. Você fala do viés econômico, né? De emprego, de condição, de oportunidade. O turismo, em relação ao governo do estado, a própria iniciativa privada, por exemplo, você vai em Bonito, você gasta mais do que você for na praia. Isso é inconcebível. Eu acho que tem que ter ali, falta gestão, orientação, cidades como Bodoquena, Jardim, Nioaque, que estão aí numa rota aqui da Uana, eu digo assim, na área do turismo em relação à natureza. Se não ficar dependendo só de Bonito, né? Não ficar dependendo só de Bonito. Então precisa de criar várias situações para que o turista venha para Mato Grosso do Sul, principalmente para conhecer nossas belezas naturais. Mas aí nós temos turismo em outro segmento, artístico, por exemplo, shows, eventos. Recente voltou para Campo Grande a Fórmula Truck, né? Stock Car. Então isso movimenta a economia da cidade, movimenta bares, restaurante, movimenta Uber, né? Enfim, gera emprego e renda. Então tem várias fórmulas de você movimentar a economia. Que é a própria vocação da cidade. Exatamente. Agora, então, dá para ampliar mais nessa questão. Outra situação que dá para poder... Seria uma inovação nesse caso. É as parcerias público-privada. A Prefeitura de Campo Grande, a Câmara de Vereadores da nossa capital tem que encontrar uma solução. O que eu fiquei sabendo... Onde a perna alcança, onde a perna não alcança? Por causa dessa parceria com a Águas Guairó, parece que atingiu um limite de participação público-privada. Agora, tem que se estudar isso, né? E para que outras parcerias sejam feitas para cá. Vou dar um exemplo. Os terminais de Campo Grande, né? Eles têm que ser feita uma parceria público-privada para que seja, por exemplo, igual a rodoviária, né? Onde as pessoas possam ali expor produtos e ter uma conservação melhor, né? Então tem muita coisa para ser feita. Na questão da arrecadação, dá para melhorar muito, né? ISS, nós temos aqui, por exemplo, falta fazer o cruzamento do cartão de crédito, né? Com o movimento do ISS, Imposto sobre Serviço. Ainda não é feito isso. Não é feito. Então, dá para ser feito, para que tudo aquilo que a pessoa paga através do cartão de crédito seja arrecadado para o município. Com recursos, você faz mais obras, você investe mais em... Ou seja, com tecnologia dá para poder alcançar mais. Exatamente. Então, tem muitas coisas para ser... A dívida do município de Campo Grande, você pode vender ela, você pode fazer substituição de garantias. Hoje, as garantias para o financiamento do município é a folha de pagamento, o repasse do ICMS e o repasse do governo federal. Você pode pegar propriedades do município. Campo Grande é uma grande imobiliária, tem mais de 3 bilhões de reais em imóveis com escritura. Você pode fazer substituição de garantias reais com os bancos e assim você ter novos créditos para fazer novos investimentos. Ou seja, o que você fala é de uma visão mais moderna de gestão do que não foi aplicado ainda. Claro que a gente para ser feito. O que a gente respeita muito o passado, mas para ter um futuro diferente vai precisar de coisas diferentes. Voltando até na questão do transporte coletivo, é uma pergunta que eu até quero te fazer, que eu não entendo, e você é um cara muito ligado à questão da pesquisa e é um cientista político também, né? Então tem um bom senso da realidade muito grande e muito técnico. Ao que se sabe, 90% das pessoas reclamam do transporte coletivo. Às vezes reclamam de coisas, mesmo sem usar, reclamam porque alguém reclamou, reclamam porque um dia já foi melhor, realmente já foi um dos melhores do Brasil. Né? Mas a população, ao mesmo tempo, passou a adquirir moto, carro, isso, então não também depende mais. Entende a situação. Mas de lá para cá, eu acredito que quando isso começou a virar, né, essa chave, passou 4 administradores na capital. Né? Vamos botar aí, foi mais ou menos na época do Bernal, veio o Olarte, nada foi mexido nisso. Com o Marquinhos também não foi mexido de uma forma drástica, e agora com a Adriane apresentou-se mais veículos,
né? Tentou-se melhorar, estabilizar um pouquinho, principalmente com relação à questão do trânsito, a implantação dos corredores, mas é um problema que ele vai ter que ser remexido de uma forma mais profunda, mais visceral. Você acha que isso fica a cargo do próximo ou da próxima gestora pública aqui em Campo Grande? Os corredores estão sendo meio que refundar esse sistema? Os corredores estão sendo executados. Você falou dos terminais, mexendo bem nos terminais já dá uma ajudada boa. Sim. Né? E questão dos corredores, estão sendo aplicados. Teve o corredor aqui da Rui Barbosa, até agora da Rua Bahia, aqui da Avenida Bandeirantes. Tem uma proposta do PT do tarifa zero. O PT meio que se apropriou da questão. Não sei com que conta pagaria. Isso, eu acho que alguém paga a conta, né? Não existe almoço de graça, né? Talvez para as camadas mais pobres seria interessante, mas é mais uma carteirinha. Você já tem 7 gratuidades, teria 8ª. Na verdade, hoje o transporte público de Campo Grande, ele é pago por poucas pessoas, né? Não passa de 25%. Entendi. Porque a maioria aqui são as empresas que pagam, né? Os trabalhadores, eles têm direito ao passe. Sim, sim. Então, aqui, o cidadão hoje não passa de 25%. Eu não tenho esse número exato, mas não passa de 25%. Os estudantes não pagam. Idoso não paga, PCD não paga. Não pagam. E aí, quem paga são as empresas. Então, o cidadão comum, hoje, vou pegar o ônibus que eu vou no centro da cidade, são poucos, né? Por quê? Porque eles já ganham esses benefícios, as domésticas, as pessoas que trabalham no comércio, nas pequenas indústrias. E aí teve a bicicleta elétrica no meio de tudo isso. No governo do estado, na prefeitura, eles já têm direito ao passe. Então o cidadão ele não tira dinheiro para comprar o passe em Campo Grande. Não passa de 25%. Ou seja, ele já tem um tarifa zero, só que ele não está estabelecido como um programa muito claro. Exatamente. Aí a questão da qualidade mesmo, que depende do trânsito estar adequado. E outra, outra coisa que vai ter que ser adaptado em Campo Grande. Por exemplo, Cuiabá já é mais preparado para o calor. As lojas, né, são mais com ar-condicionado, enfim. E Campo Grande, e o calor veio para ficar. Então, Campo Grande, os estabelecimentos comerciais, e aí engloba-se o transporte coletivo, tem que se preparar para essa nova realidade, que é a temperatura que se elevou-se nos últimos anos. Então, muita coisa que dá para ser feita com um orçamento que é alto, né? Então, recursos não vão faltar, né? É questão administrativa. A cidade proporciona, a população quer, né? A população é exigente, o eleitor de Campo Grande, ele gosta de coisa boa, e nós só temos a ganhar com o nível dos pré-candidatos a prefeito de Campo Grande, com a prefeita, que está em forte crescimento, e com os pré-candidatos que estão aí lutando para tomar a vaga dela. Quem é que não quer ser prefeito de uma cidade? Nesse momento positivo, né? Nesse momento positivo, agronegócio em plena expansão, né? Chegando agora aí, a rota bioceânica praticamente consolidada, né? E com isso, as finanças do município de Campo Grande equilibradas, todo mundo quer ser prefeito de Campo Grande. Agora, uma última pergunta, uma dúvida cruel, se é que dá para a gente saber, prevendo uma disputa mais técnica, como você disse, seria uma eleição sem tantos escândalos nessa eleição de 2024? Lembrando que a eleição de 2022 foi muito interferida por essa questão de escândalos e comportamento pessoal de candidato. É uma incógnita. O escândalo ele aparece do nada, ele surge do nada, uma denúncia, um documento. A gente espera uma eleição de alto nível, né? A população, de plano de governo mesmo. De governo, boa administração. As pessoas querem que Campo Grande continue crescendo, expandindo, né? Cidade bonita, né? Cidade maravilhosa. As pessoas que vêm de fora e passam por Campo Grande elogiam Campo Grande, né? Isso é uma alegria muito grande para nós que moramos aqui. E eu acredito que este ano de 2024, não só Campo Grande, mas o interior do estado, as pessoas vão debater muitos dos problemas de cada município, estão exigindo qualidade de vida cada vez mais, e o Instituto Rank está aí à disposição para fazer as pesquisas, fazer projetos políticos, pesquisa qualitativa, quantitativa, e está orientando os candidatos. Estamos abertos para que
a democracia prevaleça e com isso todos nós vamos ganhar. A eleição, com melhores a eleição para governo, que é também a eleição para presidente, senador e tudo mais, geralmente ela era ditada como o passo inicial de uma narrativa, né, interferindo na eleição subsequente, que é a eleição para vereador e prefeito. Onde que eu quero chegar? Geralmente, quando saía um grupo político dominante na eleição para governo, depois a gente via o reflexo disso nas eleições municipais. Lembrando que não existe uma regra para que isso aconteça. Neste momento que a gente está fazendo essa entrevista, antes da eleição de 2024, o grupo dominante político, se a gente for olhar 79 cidades, ainda é o PSDB, né? Que detém, acho que mais da metade das prefeituras, né? E tudo mais. É claro que ir para essa eleição de 2024 com essa pressão de resultados determina muita coisa. Inclusive, se eles não conseguirem repetir o mesmo resultado, né, pode influenciar para 2028 a reeleição do Rio. 2026. Você acha que no interior, como que a gente vê essa questão do que está estabelecido em relação ao poder em Mato Grosso do Sul? Lembrando que ainda mais no interior determina muito os candidatos a vereador, né? A eleição de 2024, o PSDB com certeza vai fazer o maior número de prefeitos. O PSDB... Está bem estruturado. O PP, né? Aí vem o PT, União Brasil, são os 4 partidos favoritos que vão estar despontando aí em 2024 e preparando-se para União Brasil mais organizado, né? Sim, vai ter um maior número de tempo de televisão, né? Então, é o PL, né? Que tem um grupo muito grande, mas desorganizado, né? Acho que é o partido mais... né? Repartido aqui no estado, mas isso é o PL. Tá? Infelizmente não deveria ser assim. Mas ali cada um puxa para um lado e aí a gente sempre fala que o reino dividido não prospera, né? E nós vemos o PSDB muito unido, nós vemos o PP muito unido com a Tereza, o PSDB muito unido com o Reinaldo, com o Sérgio de Paula. Né? Nós vemos aí o PT com o Vander e com o Zeca muito organizado. E o União Brasil com uma Rose Modesto. Então são os principais partidos aqui do estado do Mato Grosso do Sul que vão estar elegendo o maior número de vereadores e prefeitos aqui em 2024. Isso deve refletir muito também nas câmaras, né? Com certeza. Inclusive na Câmara de Campo Grande, hoje o União Brasil tem 2, né? Se eu não me engano. Tem o Vila Sante e tem mais um, se eu não me engano. Não me recordo. Mas assim, Campo Grande... vai ser os números de vereadores em Campo Grande vai ser eleito de vários partidos, né, porque faz as chapas, né? Então vários partidos acabam elegendo vereadores numa capital onde são 29 vagas, né? E tem aquela história também de quem já ganhou um dia e volta, né? Quando fala da renovação, não é só renovação de nome novo, né? Muitas vezes quem ficou fora acaba entrando novamente. Ou o suplente, né, que vai batendo na trave, até que o dia eu aparece. imagino, pelos levantamentos que nós estamos fazendo no interior, em Campo Grande, o número de mulheres vai aumentar bastante. As mulheres estão participando cada vez mais, né? As mulheres estão vendo que a política também é a solução para várias situações. E os partidos amadurecendo também, de dar mais condição, estrutura para as mulheres. Né? Eu acho que o número de mulheres vai ser recorde em Mato Grosso do Sul nessa eleição de 2024. Interessante. Bom falar com o especialista, o cara que entende agradeço e que acompanhou vários cenários. Né? 2012 para cá, vamos acompanhar, são 6 eleições. É muita coisa que você já viveu. Já apanhei bastante, já. A última eu ganhei lá no TSE, transitado e julgado. O pessoal questiona as pesquisas e nós temos a responsabilidade de levar os números corretos, a informação correta para a população. Eu sempre falo que o cartão de visita do Instituto são os acertos. O Instituto Rank tem acertado e temos procurado fazer um trabalho cada vez mais sério e um trabalho com muita dedicação, e quando a gente faz o que gosta, né, os resultados são positivos. Quero agradecer aqui mais uma vez o espaço e dizer que nós temos um site, né, o www.rankimpesquisa.com.br. As pessoas aí podem entrar no site e ver as nossas publicações, e nós vamos estar em 2024 aí procurando contribuir
para o fortalecimento da democracia. Que é uma ferramenta essencial para a democracia, né? Pesquisa, né? Não é só para o eleitor mais desavisado ficar escolhendo o voto útil, é para ele entender e se inserir no processo eleitoral, né? Inclusive nessa fase pré-eleitoral, que é fundamental também. Eu acredito que a pessoa que se envolve, ela não vai para abstenção, ela não vai deixar de votar, ou não vai fazer o voto de revolta, que a gente sabe que são de consequências muito graves. E aquela frase é verídica no mundo político. Quem chega antes, bebe água limpa, hein? Obrigado. E acompanha o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSD. Até a próxima.